Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje, vou falar aqui de uma banda brasileira e carioca que teve o seu auge aí no meio da década de 70, mas eu quero falar de uma fase anterior da banda, aí bem no comecinho da carreira deles, quando eles contavam com a presença de um integrante que foi um dos fundadores, mas depois se desentendeu e acabou saindo. Após a saída dele é que essa banda ficou mais famosa e teve trabalhos mais elogiados pela crítica. Mas eu gosto muito dessa fase inicial, tanto que eu a considero tão injustiçada que eu quero falar sobre ela nesse vídeo de hoje. Então a banda é o Terço. E esse integrante que eu falei, que foi fundador da banda e que saiu depois, é o Jorge Amiden. Então eu vou falar aqui do trabalho do Terço na fase Jorge Amiden. Lembrando aí que o Terço surgiu aí no final da década de 60, através de uma banda chamada Os Libertos, que já tinha aí o núcleo do que seria o Terço inicial, que era o Sérgio Rindes, o Jorge Amiden e o Vinícius Cantuária. Quando eles se estabeleceram como um trio, o Sérgio Rindes, que era guitarrista, passou para o baixo, e o Vinícius Cantuária se tornou baterista e o Jorge Amiden o guitarrista. E na época dos Libertos ainda, ficaram alguns meses no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, onde o Jorge Amiden tinha parentes, e estabeleceu lá uma carreira sólida como banda de bailes. Isso era muito comum no final da década de 60, começo da década de 70. Mas uma oportunidade de um amigo aí do Sérgio Rindes, quando ele foi para o Rio de Janeiro resolver algumas pendências dele, ficou sabendo que uma gravadora estava procurando uma banda de rock, ele se ofereceu e aí a gravadora contratou o Terço. Aí eles mudaram o nome, no caso. E em 1970 saiu o primeiro artefato musical do Terço, vamos dizer assim, que foi um compacto com as faixas Velhas Histórias, uma composição belíssima do Guarabira, que depois formaria o Sá Rodrigues e Guarabira e posteriormente o Sá e Guarabira. E no lado B tem Edifício da Avenida Central, que é uma composição da banda mesmo, no caso. Tem aqui do Jorge Amiden com parceiros aqui. E logo depois disso a banda começou a participar de muitos festivais de música, que também era muito comum naquele período. E quando eles defenderam uma composição deles também no Festival Internacional da Canção de 1971, desculpa, de 1970, ainda estamos de 1970. Essa canção, com a parceria do Jorge Amiden com o Sérgio Rindes, foi lançada em compacto, mas o lado B não era deles, era uma edição especial aí da organização do FIC, que era chamado Festival Internacional da Canção. Essa música é Tributo ao Sorriso, também uma balada muito bonita também, só que o lado B não tinha nada a ver com o Terço. Era uma música do Erlon Chaves e Banda Veneno, que era uma banda de gafieiro, uma banda de soul brasileiro, chamada Eu Quero Mocotó, o nome da faixa. Não tinha absolutamente nada a ver com Tributo ao Sorriso, mas foi lançado. E ainda em 1970 foi lançado finalmente o primeiro álbum deles, que é esse aqui, que foi relançado em CD pela Descobertas, uma boa reedição, aqui no caso. Aqui. E aqui a gente tem, se eu não me engano, esse aqui é o Jorge Amiden, o do meio esse aqui é o Sérgio Rindes, porque ele era bem cabeludo, barbudo e loiro, ele é bem diferente dos outros, e esse eu creio que é o Vinícius Cantuária. E aqui nesse álbum aqui que a gente tem 11 canções, se não me engano, 12 canções. Eles reaproveitaram Velhas Histórias, ela faz parte aqui desse álbum, para mim uma das melhores canções do Terço, bem melancólica, bem apaixonante, assim vamos dizer. Mas você tem uma diversidade de estilos aqui. Você tem de rock progressivo cabeça, tipo Nan, que é a faixa que abre o disco. Tem uma faixa viajante, uma balada viajante que é Plaxe Voador, e outras lindas baladas como Imagem, que eu acho maravilhosa, com um naipe de cordas muito bonito. Temos até uma aproximação com a MPB mais tradicional, com a música Meia-Noite, que é do Danilo Caymmi e da Betty Campbell e do Paulinho Tapajós. Esses três compositores aí compuseram Meia-Noite.
Ainda temos aqui algumas canções que mais tem a ver com aquele rock and roll mais tradicional da década de 60, aí, tipo a balada Saturday Dream, que é do Jorge Amida com o César de Mercês, que viria a fazer parte da banda no futuro próximo. Também Antes de Você, uma faixa até meio bem humorada, também um estilo meio vaudeville, assim. I Need You, que é uma música que eu acho talvez a mais fraca do álbum, que ela é meio funkeada, mas eles não tinham muita expertise nessa área. Também é uma composição em parceria do Jorge Amida com o Sérgio Hinds. E essa I Do, que também é cantada em inglês e vai na mesma linha que Saturday Dream. Eles fizeram também uma versão de Ó Susana, música do folclore americano. Eles abrasileiraram a Susana aqui, eu achei que ficou muito bom. Então esse álbum aqui, apesar de alguns considerarem um álbum meio inseguro, um álbum meio tímido, eu gosto bastante, porque reflete uma ingenuidade da banda. Reflete assim uma certa pureza da banda. Esse aqui, O Terço, de 1970. Depois, em 1971, veio mais um compacto, também com uma das músicas, é uma das melhores deles que eu acho, Adormeceu, também lindíssima, belíssima, meio que no estilo Yes, assim, mais ou menos. O lado A. O lado B já era mais convencional, uma música um pouco mais comercial, mas não era ruim, não. Era legalzinho, vamos dizer assim. Que era Vou Trabalhar. E ainda em 1971, o César de Mercês entrou para o grupo e houve aí uma certa mudança. Infelizmente, essa formação com esses instrumentos só ficou registrado no EP que foi lançado a seguir. O que aconteceu? O Vinícius Cantuária continuou na bateria, o César de Mercês passou para o baixo, o Sérgio Hinds, ele começou a tocar uma mistura de baixo com violoncelo, uma engenhoca chamada de baicelo, ou baicelo, no caso, que dava uma sonoridade bem característica, bem distintiva. E o Jorge Amida, ele mandou fazer uma tritarra, uma guitarra de 3 braços, para ele tocar músicas eletroacústicas, assim, tocar uma parte acústica, uma parte elétrica na mesma canção, sem precisar trocar de instrumento. Mas infelizmente essa formação com esses instrumentos só ficou registrada no EP deles, que foi lançado aí em 1971 também, chamado Terço, também não tinha nenhum nome, e que contém 5 canções. Uma delas é Adormeceu, então essa Adormeceu não tem esses instrumentos, não tem o César da Mercês contribuindo também. Agora, mas só que o César de Mercês não tocou, mas ele é um dos compositores de Adormeceu. Isso é assim como o de Vou Trabalhar também. Mas aqui ele já foi efetivado como membro da banda, aqui nesse EP que foi relançado pela Descobertas também, com faixas bônus, o que é mais interessante. Esse aqui era a capa desse EP de 1971. Então, além de Adormeceu, a gente tem 4 canções inéditas aqui, onde você escuta o terço com essa formação de guitarra, baixo, baicelo e bateria. Tritar, na verdade, né? Você tem O Visitante, que é onde o baicelo tem uma sonoridade mais robusta aqui. 12 Avisos, Mero Ouvinte e um trecho de uma área extraída da suíte em Ré maior do Bach. Aqui é mais um coral feminino, no caso uma mulher que faz um coral, não tem muita participação do restante da banda, mas foi registrado aqui. E aqui você vê, nessa capa você vê aqui o Sérgio Hinds, o Jorge Amiden com a tritarra e o Sérgio Hinds com o baicelo aqui. Além do César de Mercês e do Vinícius Cantuária aqui. E quais são as faixas bônus aqui dessa edição aqui da Descobertas? Você tem as faixas que saíram em compacto e não estão disponíveis no primeiro álbum. Como, por exemplo, O Edifício da Avenida Central, que foi o lado B do primeiro compacto deles. Não é uma grande canção, mas pelo valor histórico merece estar aqui. Tributo ao Sorriso, que foi lançado só naquele compacto meio estranho ali, com a Banda Veneno no outro lado, o Erlon Chaves e Banda Veneno no outro lado. E também a gente vai ter que Vou Trabalhar,
que foi o lado B de Adormeceu, quando ela foi lançada em single. Lembrando que Adormeceu foi lançada 2 vezes, primeiro em single e depois aqui nesse EP. Porém, infelizmente, os egos da banda acabaram se chocando. O Jorge Amiden, ele estava deprimido, porque ele tinha perdido o pai, né, por volta aí do final de 71. Ele estava com um histórico de abuso de drogas, ele estava com algumas perturbações mentais também. E ele tinha um ego grande, não dá para negar não, ele não dava muito espaço para os outros integrantes aí se manifestarem artisticamente. Então daí no fim ele acabou, meio não sei se ele foi saído da banda, mas houve um atrito aí entre ele e os demais integrantes, ele acabou deixando o Terço, ou o Terço deixou o Amiden, não sei ao certo. O Amiden pretendia ficar com o nome O Terço, só que o Sérgio Hintz registrou o nome, e o Amiden nunca perdoou o Sérgio Hintz por isso. Ele havia registrado em segredo o nome O Terço, e ele continuou, o Sérgio Hintz praticamente continuou em todas as formações da banda. Depois da saída do Jorge Amiden, o Terço aí sim conheceu mais um sucesso de maior escala. Aí eles fizeram um álbum ainda como um trio, em 1973 também chamado Terço. Logo depois o Vinícius Cantuária saiu, o César de Mercedes também, foram recrutados outros membros, como por exemplo o Flávio Venturini nos teclados, o Magrão no baixo, mais um baterista, eu não sei se é Chico Batera o nome dele, não tenho certeza. Aí sim o Terço começaria a voar alto e em 1975 ele lançou o que é considerado o melhor álbum deles, que é o Criaturas da Noite, e o de maior sucesso, sem dúvida alguma, mas essa fase do Terço já é bem conhecida. Eu queria só deixar registrado aqui o quanto eu acho injusto que essa fase com o Jorge Amiden seja meio que botada de lado aí no caso. Eu acho que pode até não ser a melhor fase do Terço, mas é uma fase muito querida para mim, e o Jorge Amiden era um talento raro. Tanto que depois que ele saiu do Terço, ele montou uma banda, um projeto chamado Karma, que lançou infelizmente um único álbum, mas também é maravilhoso esse álbum. Karma vale muito a pena ouvir, que é de 1972. Então, apesar do Terço ter conseguido sucesso comercial e de crítica após essa fase, eu deixo aqui a minha homenagem à fase do Terço com o Jorge Amiden, que foi breve, mas marcante. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!